Bom, primeiramente, boa tarde a todos. Boa É um tarde. prazer, né, falar sobre inteligência artificial aplicada à oncologia e hematologia. Hoje nós temos Dr. Edson Amaro, Vanessa Taixe e Bruno Risato. E a gente vai começar com uma pergunta básica. Dr. Edson, o que é inteligência artificial? É uma pergunta básica, mas a resposta acho que nem tanto, né? Acho que a melhor forma da gente responder é dizer assim, os processos que simulam a inteligência humana, mas que a gente percebe, né, que ainda nessa condição é difícil, porque o que é inteligência humana? Mas vamos ficar com essa definição. Quando a gente acha que um computador parece um ser humano, tem testes para isso, né? A gente chama isso de um processo de inteligência artificial e são sistemas computacionais, né? A gente não faz isso sem computador. Então você pode pensar que é um sistema computacional que procura simular a inteligência humana. Certo. E ampliando a pergunta, como é que você enxerga a inteligência artificial hoje, os mecanismos aplicado para a área hospitalar, e aí já estende para a Van, para o Bruno, hematologia e oncologia? Hoje a gente tem como uma realidade, né? O que o nosso mundo contemporâneo trouxe para a gente é a capacidade de desenvolver tecnologias numa velocidade muito rápida. Então, algo que antigamente você tinha a primeira notícia, surgimento de uma ideia, depois de alguns anos, 5, 10 anos, você tinha incorporação, hoje isso acontece no prazo de um ano. Então, a ideia de que você tem incorporação rápida traz desafios. Então, particularmente para a área da saúde, que é uma área que tem os cuidados pertinentes, afinal de contas a gente lida com vidas humanas, né? Então a gente tem um lado conservador e também a necessidade de ser baseado em práticas com um lastro científico forte, em outras palavras, tem que saber se isso funciona, que isso não causa danos, faz com que a nossa adoção particularmente seja bem desafiadora nessas tecnologias que têm crescimento exponencial. Então a gente está vendo muito um descompasso entre o que é possível de ser feito e o que conseguimos fazer, né? Tendo uma base também que esse é um processo que instiga a ciência ou a medicina baseada em evidência a também se mover. Não dá para a gente usar os mesmos preceitos que a gente tem adotado ao longo dos anos. Isso que são bons, são importantes, necessários, que nos levaram, por exemplo, a ter controle de segurança em adoção de medicamentos e outras terapias médicas. A gente não joga isso fora quando tem inteligência artificial aparecendo, né? A gente leva em consideração todo o aprendizado, mas ao mesmo tempo a gente sabe que se nós demorarmos muito para fazer adoção de uma solução dessa, na verdade a gente vai agir de maneira antagônica e isso nunca dá muito certo. Mas vou deixar os outros comentarem um pouquinho a minha visão de que a gente precisa colocar sebos nas canelas, como diria o outro, né? Colocar óleo na máquina para que isso funcione direito, adequadamente, sem atropelo, mas não podemos usar os métodos antigos de aprovação. E pensando no mundo da oncologia e da hematologia, o que eu tenho visto de mais avançado em uso prático, né? Porque eu acho que, como o Edson comentou, tem muita coisa em desenvolvimento, mas como há um receio na área da saúde de que essa implementação também possa trazer dano para o paciente, e tem uma outra questão que é de quem é a responsabilidade. No final, se um algoritmo disse que aquele caso é ou não é câncer, por exemplo, imaginando que não tenha um médico revisando. Então, por isso que a gente está indo muito numa linha de apoio à decisão médica, né? A inteligência artificial agilizando e facilitando o trabalho do médico, inclusive encontrando informações que ele pode ter deixado passar. E eu acho que é nesse sentido que a gente tem visto aplicações práticas na área de radiologia, depois o Edson com certeza vai conseguir falar melhor do que eu sobre isso, para a gente identificar padrões da imagem, facilitar a elaboração dos laudos, inclusive achar nódulos incidentais, por exemplo, que não necessariamente estão sendo procurados naquele exame, mas que foram achados incidentais e que podem levar a uma suspeita diagnóstica para o paciente. Então, quando a gente usa a inteligência artificial para ganho de produtividade, e inclusive para melhora clínica, nesses casos em que seria feito um diagnóstico que talvez o médico pudesse deixar passar, a gente ganha em tempo para o médico e em qualidade do trabalho dele. Então, acho que tem um lado bem grande em desenvolvimento na parte de exames de imagem, né? Por outro lado, eu tenho visto também algumas aplicações práticas na oncologia, na parte de patologia. Tanto dessa questão de identificar padrões, quanto ganho de produtividade também. Então, usando a inteligência artificial para fazer uma triagem dos exames que deveriam ser avaliados primeiro pelos patologistas, porque tem mais chance de ter um resultado de um tumor maligno, por exemplo. De novo, trazendo ganho de eficiência e ganho de qualidade.
Mas talvez a nossa grande expectativa, que ainda tem muita coisa em estudo e a gente espera ver mais coisas em prática, é o uso da inteligência artificial para apoio à decisão clínica, por exemplo, de condutas terapêuticas, né? Porque a gente fica imaginando, bom, se eu posso treinar a inteligência artificial com as diretrizes do NCCN americano, por exemplo, e eu tenho informações clínicas dos pacientes, será que eu não posso usar a inteligência artificial para recomendar ao médico a melhor conduta com base naquelas diretrizes? E a resposta é sim. Mas o quão próximo isso está de ser implementado com a confiança dos médicos também. E aí tem uma parte que eu vou deixar para o Bruno comentar, que é também da estruturação de dados clínicos, que eu acho que tem um campo vasto ainda a ser explorado na Onco e na Hemato. Perfeito, Van. Quando eu estive no RIMS no começo desse ano, né, que é um evento em tecnologia e saúde enorme que acontece nos Estados Unidos, e no RIMS eu vi muito dessa tendência da gente começar a usar a inteligência artificial na estruturação de dados. Porque hoje, quando a gente fala em notas médicas, é muito difícil você ter notas médicas 100% estruturadas, né? Então, cada um dos campos perfeitamente preenchido para você ter a informação que você quer, da forma que você quer, pronta para você poder fazer uma análise. Então, a gente tem olhado muito para projetos de inteligência artificial em que eu consiga extrair essa informação das notas. Então, eu tenho notas médicas, e antes, acho que o Dr. Edson trabalhou muito com isso no passado, né? Era muito difícil você ter conseguir criar uma inteligência artificial especialista em extrair coisas de notas médicas. Então, a gente trabalhava muito com contextos como regex, padrão de texto. E hoje você não precisa mais necessariamente fazer isso. Porque a própria inteligência artificial, na velocidade que ela evoluiu nos últimos 2 anos, ela consegue contextualizar esses textos e explicar pra gente e até reconhecer padrões que a gente, como leigo, não conseguiria, né? E o que a gente vem tentando desenvolver são projetos para entender essas notas médicas, estruturando essa informação e para uso imediato na questão de tanto de negócio, né, para a gente entender o perfil dos pacientes, quanto no time to action. Então, a gente tem alguns projetos aqui que eles olham, por exemplo, tem a questão da leitura. Então, imagina que o projeto da radiologia vai fazer como se fosse um laudo automatizado com base no exame de imagem, né? E aí a nossa ideia hoje a gente consegue pegar esses laudos, que por um lado estão automatizados, a gente consegue juntar isso com notas médicas anteriores, juntar isso com os laudos dos exames de patologia e fazer uma definição de risco daquele paciente, se ele, por exemplo, tem algum câncer e até mesmo o estadiamento desse câncer, antes dessa informação chegar no médico. Então a gente já consegue dar isso pronto para o médico e às vezes até acelerar o time to action. Então eu tenho 90% de chance daquele paciente, baseado naquelas notas, ter uma patologia positiva. Cara, antes desse paciente, então, às vezes, o fluxo para esse paciente voltar para o médico é pegar o resultado do exame, marcar a consulta de retorno, voltar no médico, isso pode se estender a 30, 60 dias. E a gente consegue fazer isso com 2 dias, assim, saiu o exame, a gente já poderia estar vendo isso e acionando o paciente para o retorno dele. Então, acho que são os maiores pontos, assim, que a gente vê de aplicação nesse momento. Certo. Comentar algo, doutor Edson? Não, eu acho que está tudo na mesma direção, é só dar uma perspectiva de como essas coisas evoluem, né? Nós tivemos aquela primeira experiência, vamos chamar assim, com dados aqui, há cerca de 10 anos aqui no Einstein. Hoje a gente tem 24 soluções, se não mudou muito o número de sexta-feira para cá, 116 algoritmos que o Einstein está usando. E está testando 380 algoritmos. Então, assim, como eu disse, a velocidade é muito rápida, né? As ferramentas andaram na velocidade, como a gente imaginava, exponencial. Então, todas as aplicações e desafios, elas requerem um contato, eu destacaria isso, com a ponta, né? Trazer experiência para quem está cuidando do paciente, saber o que significa isso. Elas não são perfeitas, mas elas precisam ser, de certa maneira, parte do dia a dia para que a pessoa fique à vontade, para que ela saiba ler uma recomendação, entenda quais são os possíveis, né, vieses ou não, e principalmente que ela não se assuste com tudo isso, né? Porque a gente nota muito a percepção do médico, mas como, né? Aquela pergunta, como é que isso aconteceu? Poxa, essa IA não fez residência como eu, né? Ela nunca operou um paciente, como é que ela sabe que esse paciente precisa fazer uma revisão do linfonodo, né? Por exemplo, é uma das coisas que você pode fazer, recomendar processos cirúrgicos, né? Inclusive com IA. Então, assim, o mundo cresceu do ponto de vista de aplicações de IA tremendamente. E a gente sai de um ano para outro com um cenário que eu diria assim que expande 2, 3 vezes
as possibilidades de uso, né? Cada vez que a gente olha assim, por que não usou IA aqui? É a pergunta que a gente faz, que está olhando na tecnologia, enquanto que a outra pessoa faz a pergunta oposta, por que está usando IA aqui? Então, essa ideia de trazer os dois mundos, né, de quem usa, quem cuida do paciente do dia a dia, que tem a pertinência do cuidado, como a Vanessa falou, a responsabilidade do cuidado, se aproximando dessas tecnologias é um desafio grande. E a gente precisa fazer isso com exemplos. Não vai funcionar se a gente ficar só contando caso ou lendo artigo científico. Eu acho que colocar a mão na massa num ambiente protegido, né, claro, é o que faz a diferença. E o Einstein deve seguir esse caminho, é isso que a gente está buscando aqui, né? Ótimo. Para finalizar, como vocês enxergam, né, principalmente a parte da pesquisa clínica, a introdução da inteligência artificial, a escrita, então entra aquela questão de ética, o que é plágio, o que não é, porque hoje é impossível, né, assim, a gente não pensar na utilização dessas ferramentas na produção científica, hemato, onco ou qualquer tipo aí de estudo. Como é que o doutor vê isso e quais são os caminhos para os alunos, né, que estão ingressando em mestrado, doutorado? Eu acho que primeiro, assim, é muito positivo, né? A gente tem uma ferramenta fantástica para ajudar a gente, né? Então, como eu gosto de chamar a atenção, medicina baseada em evidência é diferente de medicina baseada em evidência. Então, para a gente fazer essa adoção responsável, precisa ter uso. Particularmente no caso da pesquisa clínica, a gente vê vários contextos de uso, né? Acho que o contexto número 1 que todo mundo pensa é a redação, é redigir. Essas IAs generativas, elas são capazes de gerar textos bastante corretos do ponto de vista gramatical, com muita necessidade ainda, obviamente, da perfusão humana, mas assim não tem sentido a gente talvez dedicar um tempo na redação de uma ideia, ao passo que a gente pode simplesmente checar, supervisionar, que a gente faria de qualquer jeito, né? Um texto científico ele é lido por mais que uma pessoa sempre, né? Ele é revisto por um par. Mas o que a gente está vendo agora é de novo, talvez, essa ideia de como fazer, porque você tem várias revistas com editais explicando como ou não utilizar uma IA para uma comunicação científica, ao passo que o processo de uso da IA, como já foi falado aqui, vai muito além de só escrever. Então, a gente está muito pensando que você pode usar uma solução que escreva coisas para você, mas você pode desenhar a pesquisa inteira usando IA. Você pode definir qual é a população-alvo mais claramente, inclusive usando critérios que a gente entende como adequados, muito mais rápido e facilmente como a IA. A gente consegue, inclusive, definir características usando agentes, né, que são formas de usar uma IA chamando outra IA, que são mais específicos. Por exemplo, vou dar um exemplo muito claro. As IAs generativas de texto, elas não são boas em matemática. Elas fazem contas até certo nível. Elas sim acertam coisas. Mas, além disso, elas costumam errar bastante. E, nesse sentido, quando há uma limitação de uma solução de IA, ele pode lançar a mão de um agente, que esse sim é mais preciso, correto e adequado, e basta a gente costurar essas várias IAs para trazer uma solução específica, e é isso que a gente tem visto acontecer mais recentemente nesse último ano. Mas eu acho que a ideia é que nós sim temos que incorporar isso nos processos de pesquisa clínica, e acho que vai facilitar, já está facilitando a vida e tornando talvez até mais custo-efetivo algum tipo de pesquisa que a gente não tinha possibilidade de executar até agora, né? Eu gostaria de fazer um comentário sobre essa parte de pesquisa, porque eu concordo também que tem uma parte muito grande de ganho de produtividade em redação dos estudos, e eu acho que aí o que a gente precisa desenvolver nas pessoas é poder de crítica. Eu brinco que é até para as novas gerações, né? Eu tenho uma filha de 11 anos, sei que ela vai usar a inteligência artificial, e eu preciso que ela tenha algum poder de crítica na vida sobre o que vai ser produzido, né? E eu acho que é o que a gente tem que se preocupar. Mas o mais legal que eu tenho visto para pesquisa, usando inteligência artificial, é a parte de desenvolvimento de novos medicamentos. Eu participei de um curso no ano passado em Stanford, que é uma parceria do Einstein com Stanford, sobre inteligência artificial em saúde, e eles apresentaram um estudo que foi o uso de inteligência artificial para descobrir novos antibióticos para tratar bactérias multiresistentes. Então, eles usaram um banco de informações que eles tinham sobre moléculas já testadas, a estrutura das bactérias multiresistentes, e eles conseguiram acelerar para um estudo, ou um desenvolvimento que levaria anos, eles fizeram em 4 semanas e gastaram $50 mil em vez de milhões de dólares, porque eles conseguiram usar a inteligência artificial para sugerir esses novos antibióticos, mandaram todas essas sugestões para um laboratório fazer a síntese dessas moléculas e testaram em animais, tudo isso muito rapidamente,
com um ganho de taxa de sucesso enorme em comparação ao desenvolvimento tradicional. Então, acho que aí tem um caminho gigante para a pesquisa clínica usando inteligência artificial. Perfeito. Acho que, só adicionando informação, isso vai muito em linha com a questão dos dados sintéticos, né? Que a gente ouve tanto falar em dados sintéticos. Isso para produção científica e até para estudo de pesquisa clínica ele é muito importante, porque a gente consegue hoje gerar dados também numa variedade e numa velocidade muito maior do que a gente fazia antes, né? E tudo isso que a gente está falando aqui não são coisas novas em termos de ideias, né? A grande diferença é que nos últimos 3 anos essas coisas ficaram possíveis de serem feitas a um custo muito mais baixo e numa velocidade muito maior com pessoas não tão capacitadas. Então, antigamente você precisava de engenheiros e cientistas extremamente capacitados para criar uma ferramenta que conseguisse ser especialista em algo. E hoje em dia, uma criança clicando no ChatGPT consegue, às vezes, ter o mesmo índice de efetividade que esse engenheiro fazia no passado. E com um custo muito menor. Então, acho que esses que são os grandes pontos, né? E tem até uma pergunta que você tinha trazido pra gente, Cíntia, anteriormente, que era a questão da substituição, né? Se isso substituiria profissionais no passado. Então, os médicos serão substituídos, os pesquisadores serão substituídos, os programadores serão substituídos. Então, eu não vejo tanto hoje isso como um viés de substituição, né? Essa é uma frase que até vai se tornando um clichê à medida que o tempo passa, mas é muito aquela questão do profissional que usa IA substituirá o profissional que não usa IA. Então, não é que o médico será substituído, mas com certeza o médico que usa IA, né, o pesquisador que usa IA, ele vai ter uma vantagem competitiva tremenda sobre o que não usa, porque é o que a gente vai vendo no dia a dia. Legal. Mais algum comentário? Não. Doutor, só mais uma pergunta. A parte de citogenética molecular e inteligência artificial. Eu acho que essa é uma pergunta de novo daquelas que a gente vira um congresso, né? Mas você consegue simular a biologia de sistemas. Então, muito importante que você citou, porque da mesma maneira que a gente viu o exemplo que a Vanessa deu sobre a utilização de IA para você prospectar novos fármacos, imagina agora que você estava falando da interação do sistema inteiro. Isso é fantástico. A gente vê já soluções sendo publicadas, né? Acho que tem um artigo que hoje ele já é quase clássico, seminal de 2022 na Nature, que mostra, você consegue simular toda a expressão de RNA em camundongos, inclusive simular doenças e tratamentos de doenças, como se você estivesse, de certa maneira, fazendo uma interação com a expressão gênica diretamente. Isso é muito novo. Então, a gente imagina que esse gene leva uma propensão a desenvolver doença, agora a gente vê a expressão do gene no meio simulado, ver o que esse gene pode produzir de moléculas, uma vez que ele passa pelo todo definição de epigenética, e o que acontece com aquele organismo, né? No caso, a gente vê os 2 exemplos de função cardíaca. Então, você vê que você chega naquele mundo ideal, que seria entender todas as interações, não chega, mas chega bem perto de entender as interações medicamentosas dentro de uma célula, dentro de um órgão, dentro de um organismo, quem sabe dentro ao longo da vida de uma pessoa, né? Eu acho que é uma aplicação muito promissora. Hoje ela ainda é bastante no laboratório. Mas, como eu disse, isso anda muito rápido. Tá certo. Mais algum comentário? Não, só agradecer pela oportunidade, por estar aqui com vocês hoje. Obrigada. É isso. Agradeço pelo Obrigado convite a todos. também. Obrigado, Cíntia. Obrigado, Van, Dr. Edson. E obrigado a quem está assistindo a gente. Muito obrigada a todos. É isso aí.